Os direitos fundamentais são os direitos garantidos a todos os indivíduos, ou seja, são garantias universais que protegem pessoas contra ações que atentem contra a dignidade humana. A teoria das gerações ou dimensões traz, na verdade, a evolução dos direitos fundamentais para que possamos compreender como os direitos foram surgindo em nossa história mais recente. As 3 primeiras gerações de direitos são expressas pelo lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. E alguns doutrinadores dizem que já temos até mesmo uma 4ª geração de direitos fundamentais. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou falar sobre as dimensões dos direitos fundamentais em uma explicação resumidinha e fácil de entender. E eu te convido a se inscrever no canal porque toda semana tem saído muita coisa importante por aqui. A primeira geração dos direitos fundamentais é a geração dos direitos de liberdade. Eles têm como marco as revoluções do século XVIII, como a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos, e são direitos de defesa, no sentido de proteger a liberdade do indivíduo. Seriam os direitos civis e políticos. Eles também podem ser chamados de direitos negativos, mas não negativos no sentido de ser algo ruim, e sim no sentido de não fazer. E quem é que não vai fazer? O Estado. São direitos de abstenção estatal, colocando limites na atuação do Estado. O Estado deve se abster de interferir na autonomia do indivíduo. Aqui devemos nos lembrar que houve um tempo em que vivemos sob a égide de monarquias absolutistas, em que o rei tinha poderes absolutos para fazer o que quisesse com os cidadãos. Basta se lembrar da célebre frase do rei Luís XIV que disse: "O Estado sou eu". Estava nas mãos do rei o controle de todas as coisas que estavam no seu território. As revoluções do século XVIII vieram para dizer um sonoro não para todo esse excesso de poderes nas mãos dos monarcas. Através das revoluções, os cidadãos disseram um chega para a falta de limites do Estado e lutaram pelos direitos chamados de primeira geração, que tem a ver com a liberdade individual. Aqui podemos citar como exemplos o direito à vida, a liberdade de ir e vir, a liberdade de expressão, ao voto, à propriedade privada e etc. Após conquistados esses direitos e com o caminhar da história, foi-se percebendo que as liberdades individuais não eram suficientes. Não basta que o Estado tenha limites de não invadir a individualidade dos cidadãos. É preciso também que, em certas situações, o Estado efetivamente faça algumas coisas para ajudar aqueles que necessitam. Vivemos em um mundo de grandes desigualdades e então o povo passou a exigir que o Estado tomasse certas atitudes para auxiliar as camadas menos favorecidas da sociedade. Como diz a antiga frase de Aristóteles, devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida da sua desigualdade. Pois bem, a segunda geração de direitos fundamentais é a geração dos direitos de igualdade. Igualdade aqui não é a mera igualdade formal ou igualdade no papel, mas sim igualdade material, que é a igualdade de condições ou de oportunidades. Trata-se de reduzir as desigualdades no plano dos fatos, e não meramente no plano das teorias. Os direitos de segunda geração nasceram através da ideia do constitucionalismo do Estado social. Enquanto os direitos de primeira dimensão eram direitos negativos de não fazer, aqui na segunda dimensão nós temos direitos positivos, porque são direitos de fazer. Nós exigimos do Estado o direito a prestações sociais. Podemos mencionar como exemplos o direito à saúde, à educação, à moradia, à previdência e por aí vai. Mas a efetividade desses direitos se encontra ligada aos recursos de orçamento que o Estado possui. Temos aqui a chamada reserva do possível. Podemos comparar ao orçamento de uma família. Os pais vão querer dar o máximo de conforto, educação e saúde para seus filhos, mas
dentro da reserva do possível, ou seja, dentro do que cabe no orçamento. Podemos observar que na primeira e na segunda geração de direitos, o titular desses direitos é o indivíduo. Contudo, com o caminhar da história, foi-se novamente percebendo que os direitos individuais de liberdade e igualdade não pareciam suficientes. Há situações em que toda a coletividade deve ser protegida de forma difusa. Por exemplo, quando se fala em proteger o meio ambiente, não podemos dizer ao certo se a proteção da natureza vai beneficiar a Dona Maria ou o seu Antônio, porque na verdade ela beneficia a todos, em maior ou menor grau. A terceira geração de direitos fundamentais é a geração dos direitos de fraternidade. O titular desses direitos é a coletividade, ou todo gênero humano, sem distinção de quem é o cidadão beneficiado por esses direitos. São direitos difusos e coletivos, direitos que pertencem a todos, em uma relação de solidariedade, de todos com todos. Não podemos mensurar o número exato de pessoas beneficiadas por esses direitos. Eles também são chamados de direitos transindividuais. Entra aqui a colaboração para atenuar a divisão entre nações desenvolvidas e subdesenvolvidas. Temos também como exemplos o direito ao meio ambiente, à paz, à autodeterminação dos povos e aos patrimônios históricos da humanidade. E nós paramos por aqui, nessas 3 gerações? Bem, aí depende. Segundo alguns doutrinadores, nós temos também uma 4ª geração de direitos fundamentais, que seria originada das questões da atualidade, como a engenharia genética, a bioética e a globalização. E há quem diga até que já temos uma 5ª e até uma 6ª geração de direitos fundamentais. Mas não há consenso na doutrina. A classificação doutrinária mais tradicional diz que temos apenas 3 dimensões de direitos fundamentais. O resto não está pacificado. Esse assunto das gerações de direitos é super importante para quem está no curso de Direito ou para quem se prepara para concurso público e OAB. E ele nos ajuda a entender a evolução histórica de como os direitos foram surgindo no mundo, de acordo com o contexto que a humanidade estava vivendo. Eu não sei exatamente o motivo por que você entrou nesse vídeo, mas o convite que eu te faço é para assistir a mais explicações aqui do canal. Toda semana eu estou aqui trazendo muitos conteúdos e eu te asseguro que se você voltar aqui mais vezes e aproveitar todo o estoque de vídeos, você vai fazer evoluções gigantescas no seu aprendizado. Volte, estude, aprenda. Em um mundo de pessoas que não dão valor ao estudo, é uma alegria saber que ainda existem pessoas como você que tiram alguns minutos de um dia super corrido para vir aprender assuntos importantes. Em um sentido mais espiritual, falando sobre as leis do universo, saiba que tudo na vida é regido pelas leis de causa e efeito. Tudo que você faz, de positivo ou negativo, volta para você em algum momento, em uma lei do retorno. Eu acredito profundamente nisso. Então saiba que todo o seu estudo, toda a sua dedicação não vão ser à toa. Acredite com convicção nisso também, em plantar o bem, plantar o caminho daquilo que é o correto, que é estudar, evoluir e buscar ser a sua melhor versão. E saiba que você pode contar comigo nisso. Vou deixar aqui uma sugestão de playlist para você clicar e continuar seus estudos. Até!